Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a produção Guerra Civil, que está disponível no serviço de streaming da Max. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? O roteirista e diretor Alex Garland é um realizador que está fazendo essa transição do cinema mais criativo e independente para esse formato de produção de estúdio e de grandes produções, mas de uma maneira um pouco diferente e pouco previsível. É como se ele estivesse fazendo essa transição de uma forma mais calma, mais cautelosa, como se ele estivesse pensando muito bem qual é o próximo passo a ser dado, sem necessariamente abraçar tão rapidamente esse cinema que a gente conhece mais facilmente como sendo o cinema blockbuster. Ele chamou muito a atenção com a ficção científica Ex Machina, Instinto Artificial, um pequeno grande filme, e depois partiu para uma produção mais filosófica e existencial com Aniquilação, que foi uma produção mais irregular, já que dividiu bastante as opiniões. Guerra Civil é mais um capítulo dessa sua trajetória em que ele procura mais uma vez investir e construir uma atmosfera provocadora, tentando se desvencilhar das convenções, mas sem conseguir calibrar tão bem todas essas suas ideias. Em um futuro distópico em pleno Estados Unidos, um conflito armado está instaurado entre forças militares independentes contra o governo, que divide a nação em um conflito de narrativas e de territórios condicionada por batalhas brutais e sangrentas. Lee, interpretada por uma melancólica Kirsten Dunst, é uma experiente repórter fotográfica de guerra, anestesiada por vida e carreira marcadas por eventos violentos, mas que lidera um informal avante jornalístico em direção à capital Washington para conseguir uma entrevista exclusiva com o presidente norte-americano. O grupo, que percorrerá algumas cidades americanas para executar a missão, é formado pelo impulsivo jornalista Joel, vivido por um intenso Wagner Moura, pelo veterano Sammy, interpretado pelo discreto e eficiente Steven McKellen Henderson, e pela novata Jessie, interpretada por uma dedicada Kaylee Spani. Engana-se quem pensa que Guerra Civil se propõe a ser um épico de guerra. Pelo contrário, a sua mensagem e as suas principais intenções estão presentes de uma forma mais sutil, ou então nas entrelinhas, ou melhor, em cada uma das paradas que o grupo realiza na sua jornada em direção à capital Washington. Cada um dos personagens assume um determinado espectro de ponto de vista, seja aquele mais pragmático, cínico, esperançoso ou até mesmo otimista. Logo, cada um dos personagens assume uma ou algumas dessas características. Ainda assim, Guerra Civil não é um filme que está tão interessado assim na jornada dos personagens, que são funcionais, mas que estão muito mais a serviço da narrativa do que ao contrário. De qualquer forma, o elenco é muito eficiente e em cada uma das etapas da narrativa, os próprios personagens e, por consequência, o Garland se reservam ao direito de fazer alguns questionamentos sobre a natureza da própria guerra, mesmo fazendo com que o espectador seja inserido dentro desse universo caótico, sem que recebesse muitas pistas sobre quais foram os eventos que foram tão determinantes para fazer com que o mundo chegasse nesse estágio, o que no final das contas pouco importa. As provocações e as reflexões propostas pelo Alex Garland não chegam a ser revolucionárias ou inovadoras, especialmente se você faz parte da população fora dos Estados Unidos. O roteiro, no entanto, promove algumas ponderações que são universais, como ao inserir a representação da sociedade civil armada que se rebela contra o poder político do Estado, mas ao mesmo tempo mostrar o caos e a falta de ordem social quando deixamos de acreditar em nossas instituições. Em outro momento, por exemplo, Joel questiona e até chega a ser ridicularizado por um civil fardado sobre a troca de tiros que está sendo travada entre ele e um outro alvo que está distante, sendo que a conclusão é que naquela altura nenhum dos dois lados parece reconhecer racionalmente pelo que estão lutando. Já na passagem mais tensa do filme, um militar passa a questionar sobre o verdadeiro significado de ser norte-americano diante de uma plateia, digamos assim, tensa e eclética. E mesmo assim,
o filme não deixa de reservar espaço para ilustrar o conceito de que muitos cidadãos estavam completamente alienados ou desinteressados ao que estava acontecendo no quintal do próprio país. Enfim, embora sejam ideias óbvias, inseridas dentro do contexto e conduzidas de forma muito sóbria e oportuna, a proposta jamais perde a sua força e impacto. Ao longo do filme, Guerra Civil se apresenta como uma produção bastante anticlimática, já que investe muito mais na construção da tensão do que propriamente na ação. Mas ainda assim comete alguns pequenos equívocos, especialmente na utilização da câmera lenta, e acredito que o Garland não alcançou o resultado que esperava com a dissonância provocada por algumas escolhas musicais. Já no terceiro ato, o Alex Garland reserva um tópico de ação muito qualificado, reservando a Washington o palco para o estopim da violência. E novamente, o Garland desafia o senso comum da expectativa versus realidade através de um clímax pesado, sem dar muito espaço para o super-heroísmo do cinema norte-americano, revelando não ter muito apego emocional pelos personagens através de um desfecho duro e seco. E ao final do percurso da narrativa proposta por Guerra Civil, a única certeza que a gente tem é a de seguir acompanhando os próximos passos da carreira do Alex Garland, independente da natureza dos seus próximos projetos. God bless America. Então, essas foram as minhas impressões sobre Guerra Civil, que está disponível no serviço de streaming da Max. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.